que eu enxerguei aqui para o Brasil nos próximos dias, né, André? Bom, mostraram para mim os mentores, né, que os brasileiros vão passar provações e vão passar perdas, André. Por quê? As chuvas ainda não acabaram em várias partes do Brasil, tá? Ainda não acabaram. Então, o que eu enxerguei foi que agora, com muita chuva, ainda em alguns estados, e outros estados que, mesmo com as chuvas tenham parado, agora vão sofrer com deslizamento de terra e desabamentos, entendeu, André? Então, as pessoas, eu vi muitas famílias perdendo suas casas, muitas famílias ficando desalojadas, porque agora que vai vir mesmo o resultado dessas chuvas. Aliás, já veio, né, na verdade, só que eles mostraram isso para mim, tá? Então, quais são os lugares que eu vejo que vai ter desabamento e deslizamento de terra? Eles mostraram Rio de Janeiro, mostraram Manaus, mostraram Sul e São Paulo me mostrou mais desabamento, tá? Deslizamento de terra, eu vi mais Rio de Janeiro, Sul e Manaus, tá? Só que isso vai gerar uma série de perdas, infelizmente, tá bom, André? E aí, outra coisa que eu entendi foi a carta que me fala de desencarnes coletivos. Ainda a gente está nessa energia, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. É uma energia que eles mostraram para mim. Muitas pessoas desencarnando assim, juntas, né? Na sua última live eu te falei, né, André? André, tô vendo desencarnes coletivos. Olha quantos desencarnes É, coletivos. Muitos desencarnes coletivos. E essa energia ainda não parou. Continuo vendo desencarnes coletivos, com desabamentos, com deslizamento de terra e com avião, tá? Então você vai ver muita coisa, André, que infelizmente vai cair e que vai levar desencarne. Vai ter muita gente ferida. Então, infelizmente, né? Resultado mesmo desse fim, graças a Deus, desse fim de Mercúrio retrógrado, que só Jesus, né, André? Eu falei, né? Que a gente ia ter problemas com vários artistas indo para o hospital, jornalista. Olha o Léo Dias aí, não foi parar no hospital? O Léo Dias é jornalista, né? Então, foi essa energia de Mercúrio retrógrado devido a essas catástrofes, enfim. E aí eles falaram que ainda continuam essas águas, tá bom, André? Outra coisa que eles me mostraram, descoberta de traição na mídia. Eu vi duas pessoas na mídia muito conhecidas que vão ser descobertas, como se fosse um relacionamento escondido, que fosse assim, uma coisa polêmica que vai vir à tona, tá, André? De dois hum, homens, tá? Que me mostraram aí. Só que um diz que é heterossexual. Entendeu, André? É isso. Não sei nem se eu sei. posso falar essa palavra. Eu sempre me questiono se eu posso falar ou não essa palavra. Mas aí que mais que eu entendi aqui nas cartas, tá? Eu vi também tremor de terra na Bahia, Minas e Pernambuco, tá? Também vi falsidade de um comportamento de um homem no Brasil, tá? É como se assim, tirassem a máscara desse homem importante para o Brasil, tá bom, André? Mostraram para mim o governo, né? Vamos falar sobre o governo. Sobre o governo, muitas mudanças. Nós vamos receber uma notícia de grandes mudanças dentro do governo, dentro do ministério, tá? Pessoas serão cortadas de dentro do governo, tá, André? Por quê? São pessoas que são complicadas para continuarem no governo, para o próprio presidente, tá? Agora, André, eu quero deixar claro para as pessoas que eu não mudo a minha teoria que o presidente já partiu, né? Muita gente falando, ela tem que decidir, ele foi ou não foi? Gente, ele já, para mim já foi, para mim esse homem já desencarnou, ou tá nas últimas de uma doença, estão escondendo, tá? Mas é complicado eu ficar falando isso à torta e direita, as pessoas vão vir rir da minha cara. Porém, eu não mudo o que eu enxergo, eu não mudo, tá? Só que só Deus sabe quando que isso vai ser revelado, só Deus sabe quando que vão anunciar o desencarne dele, só Deus sabe. Aí isso não é comigo, entendeu, André? Eu sou radiestesista há muitos anos e toda vez que eu faço o biômetro do presidente não existe energia vital. Isso eu nunca vi.
Eu faço agora a tua energia vital, você tem energia vital porque você está vivo. Eu faço energia vital a minha, das pessoas que acompanham a gente, estão vivas. Agora, eu faço do presidente e não tem, André. Simplesmente não tem. E aí, o que eu posso fazer? Então, vou ser polêmica. Eu só não vou mentir o que eu vejo. Não dá, André. Toda vez que eu abro a carta, é mesmo a carta do caixão. Chega a ser engraçado isso. E todos os videntes falando que ele vai morrer, encerramento de ciclo, mas já encerrou, André. Agora, você sabe, nós passamos por muitos casos no governo de mentira. Na minha última live no Instagram que eu fiz, Sensitiva Michele, simplesmente eu senti a presença do Ulisses Guimarães. O espírito do Ulisses Guimarães estava do meu lado. Eu fiquei atordoado, porque eu estava falando do governo do Brasil e eu senti a presença dele e ele falando que a morte dele foi forjada. Foi forjada. Eu fiquei assim, tontinha, né? Meu Deus do céu. E a gente entra em transe mesmo. E ele falou, eu estava falando do governo e ele o tempo todo falando, foi forjada a minha morte, foi forjada. Ele falou de helicóptero, ele falou de explosão, falou de arma de fogo. E aí, por que ele está falando isso no governo do presidente? Porque tem coisas erradas, André, tem coisas forjadas. É isso que eu entendi. E que certamente, André, o que aconteceu com ele vai acontecer com algum político. Eu entendi isso real. Eu entendi que eu não senti ele bem, o espírito dele não está bem. Até hoje não, porque ele veio aqui, aí entrou um inseto, né? Geralmente quando a gente está num lugar e tem muitos insetos, mosca, é porque tem morto perto da gente, tá, André? Né? Se não tiver lixo nem fezes, é morto, porque geralmente o espírito, quando ele não tá bem, é como se ele estivesse podre mesmo, entendeu, André? É como se tivesse carne... não dá para explicar. Eu não sou a médium que vê 24 horas, eu já enxerguei, mas a minha mediunidade é mais de escutar, sentir presença. Eles falam comigo, eu escuto, e eu sou, né, de psicofonia mesmo, tá? E aí, o Ulisses Guimarães veio aqui, eu falei, meu Deus do céu, gente, esse homem não tá bem, e eu estava fazendo a live falando justamente sobre o governo do Brasil. Então, você pode anotar aí, André, que ainda vai vir coisa à tona sobre esse caso, e também vai ter algum acontecimento parecido com o dele, envolvendo avião ou helicóptero, coisas forjadas. Foi isso que eu entendi mesmo que o espírito dele veio aqui. Entendeu, Sim. André? Então, eu não posso chegar para você e falar uma coisa e depois falar outra. Não, eu continuo na minha teoria que esse moço já foi e que tem um sócio. Entendeu, André? Até porque, enfim, são muitas questões. Se um presidente é informado que o presidente já desencanou, mexe na economia, mexe na bolsa, mexe em tudo. É muitas questões. Se é revelado que o Papa desencanou, André, mexe em muita coisa. Você está entendendo? E a gente está num sistema que é controlado, sabe? Então é muito complicado falar sobre isso, mas eu falo mesmo, que vai chegar um momento que a gente vai ter que conversar sobre isso. A gente vai ter que conversar sobre Matrix, sobre sistema, sobre... Só que ninguém quer que a gente fale, né, André? Eles querem que a gente continue dormindo mesmo nesse planeta, aceitando as ordens, sabe? E entrando estando nesse sistema que colocaram para nós, entendeu, André? Então, o que eu vi, né, em relação ao governo? Então, grandes mudanças vão acontecer. Olha, querendo ou não, eu vi algo bom, né? Eu vi algo bom aí, questões de um alívio financeiro que a gente vai ter. Eu vi um alívio financeiro que o Brasil vai ter. O Brasil continua na pindaíba, tá, André? Eu continuo vendo a carta do caixão, perto do dinheiro, né? Mas eu vi um alívio financeiro que a gente vai ter aí nos próximos dias. Tá bom, André? Um alívio financeiro, claro, dinheiro lá de fora sendo injetado no Brasil, tá? Aí, o que mais que eu vejo? Bom, uma mulher da mídia loira passando provações, tá? Que eles mostraram aqui para mim. Sobre o moço, né, o presidente, continuo falando as mesmas coisas de antes. Alerta sobre avião, alerta sobre atentado, as mesmas coisas, André. Mas eu tô vendo assim, graças a Deus o Mercúrio retrógrado foi embora, então a gente agora vai passar alguns momentos melhores, embora ainda vai ter desencarnes coletivos. Mas eu vi assim, eu abri a carta e me senti um pouco melhor.
um pouquinho melhor, tá? Porém, alguns estados vão sofrer muito. E o que mais me chamou a atenção foi São Paulo. São Paulo, eu vi a carta da serpente, colado na carta das águas. Então, São Paulo vai continuar sofrendo com águas, interior de São Paulo, várias partes de São Paulo. E lá que pode ter os maiores desencarnes coletivos. Não só São Paulo, mas eu vi Minas. Minas e São Paulo estão com um portal enorme aberto de desencarnes coletivos. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Ir para algum lugar, André, que tem muita gente. Aí, o que eu faço? Poxa, Michele, então eu não pego trem, nem metrô, nem ônibus? Não, você não vai pegar trem, nem ônibus, nem... Por quê? Até passar essa energia de desencarne coletivo. Porque onde você está e tem muita gente, você pode ir junto. Que eles estão falando de desencarne coletivo, André. Tá? Por que eu vi desencarne coletivo? Porque o Molu apareceu para mim. O Molu, quando aparece para mim, vem falar comigo, é porque ele vem levar muita gente, André. Ele vem, vou vir pegar almas. Tô vindo pegar almas. É isso que eles, né, me mostraram, tá? E aí, André, aí é isso. O que eu entendi do governo são essas mudanças, porém, continuo dizendo que o presidente não vai até o fim do mandato, continuo dizendo que eu vejo o Alckmin assumindo, porém é demorado, não é logo. Não é no tempo que as pessoas querem, entendeu, André? E o moço da vestimenta preta, né? O moço lá, o Xandão, acho que pode falar, né? Que até o próprio presidente chamou ele de Xandão. Então, acho que eu posso chamar ele de Xandão, né, André? Então, o Xandão, olha, André, muita carta ruim perto dele. Ele tá assim, André, ele tá assim. Ele tá, olha, André, ele tá num cagaço, desculpa o termo, mas ele tá, porque eu vi a carta do sofrimento, eu vi a carta do rato, né, que é um medo. Ele tá com algum medo, André. Ele está, por isso que ele tá aí, ó, soltando um monte de gente lá da questão do 8 de janeiro, que tá preso, largado lá na cela. Ele tá com muito medo. E aí eu vejo, a carta do rato sempre me fala de alguma sanção, de algum problema que ele vai passar, de um desgaste que ele vai passar. Eles mostraram para mim a carta que fala da cruz. A cruz é o sofrimento, o corte, né? Eu continuo vendo que ele não vai conseguir viajar lá para fora porque real cortaram o passaporte dele para os Estados Unidos. Continuo, esse é o maior sofrimento dele. Ele querendo ir lá para fora e não conseguindo para os Estados Unidos. Tá, André? E eu continuo vendo isso. Saiu esses dias que o Tarcísio não quer concorrer 2026. Você lembra que eu falei, André? Olha, ele não quer ser presidente. Então, ele mudou de ideia. Ele falou, não, agora eu quero focar só em São Paulo. Digamos que ele, né? Mas eu tinha visto isso. Eu não vi que ele ia ser candidato em 2026, tá, André? Aí, o que mais que eu tenho para te falar? Mostrou muito as vidências, né? Eles mostram pessoas famosas para mim. Aí mostrou a mulher do Didi. Polêmica com a mulher do Didi, do Renato Aragão, né? Didi, Renato Aragão. Polêmica com essa mulher. Alguma coisa que essa mulher estaria tendo algum tipo de falsidade no comportamento dela. Alguma coisa muito errada vindo da mulher do Renato Aragão. Alguma coisa que ela esconde, tá bom, André? A mulher aí vai vir à tona. Foi isso que eles mostraram para mim, tá? Aí, o que mais que eu tenho para falar? Mostrou o governo fazendo algum projeto novo de crianças relacionado a escolas, tá? É uma coisa boa, não é uma coisa ruim, tá? Me mostraram também, André, descoberta de desvio de milhões. Desvio de milhões vai ser mostrado aí, na política. Milhões, tá, André? Aí, que mais que eu vi também nas cartas? Coletivos, continuo vendo, portal aberto, que trem, ônibus e metrô, São Paulo, Minas Gerais e Sul. Então, as pessoas têm que ter um cuidado redobrado com coletivos nesses lugares, tá bom? Coletivos mesmo, André. Por isso que eu falei, não evita, pega Uber, pega táxi, enfim. Falta de luz geral, eu continuo vendo em Vitória, Espírito Santo, Manaus e São Paulo.
Apagão, blackout. Sim, por causa de chuva e ventos, tá? Fora do normal. Olha, André, eles me mostraram uma evidência sobre o filho do Tiaguinho e a mulher dele. Me mostraram alerta sobre a gravidez dessa moça. Alerta, falaram assim, alerta a gravidez dessa moça. Essa moça tem que tomar cuidado para não perder essa criança, tá? É um cuidado maior que ela precisa ter, foi o que os mentores falaram. Bom, aí que mais que eu vejo aqui nas cartas? Eu não sei porque eles mostraram o tal do projeto Pé de Meia do governo, tendo algumas mudanças, né? Mais mudanças terão aí, alguma coisa ligada a jovens e crianças, e esse projeto de Pé de Meia aí, tá bom? Mostraram também para mim algo também ligado ao aborto, não posso falar, né? Aborto, né? Me mostraram também, tá? As leis envolvendo isso, as mulheres por questões de perda de filho ou questão de tirar filho, tá? Foi isso que eu vi. Que mais que eles querem, que eles falaram? Eles mostraram para mim, sei, assim, mostraram para mim muito problema de água também lá fora, tá, André? Porque eu também vi lá fora, porque eu misturei tudo, né? Eu botei Brasil junto com coisas lá fora. Então eu vi, não sei, é um tornado, um tufão lá fora, mais nos Estados Unidos. Então lá fora vai ter muita água e vai ter desabamentos também por causa de água. E não só água, André, mas simplesmente porque vai cair coisas, tá? Que mais que eu vi? O Bolso, né? O Bolsonaro, acho que pode falar o nome dele, né? Me mostrar alerta para a saúde dele, mas eu vi até uma energia boa para ele, tá, André? Só que eles estão falando muito sobre a saúde dele, tá? E ainda pessoas que ameaçam ele ameaçam ele. Mas eu vou continuar dizendo, André, que eu ainda não vejo prisão para ele. Essa questão da justiça vai se arrastar, tá bom, André? E eu continuo dizendo e afirmando que ele não será candidato em 2026 como presidente. Eu não consigo enxergar, André. Há muito tempo que eu falo isso para você, tá? Eu vejo, sim, ele numa enorme briga familiar por causa dos filhos, por causa da Michelle, e ele não tá com a Michelle, André. Eu vejo esses dois aí muito mal um com o outro. Eles estão, mas não estão. Estão, mas não estão, tá bom? E eu já tinha falado isso, traições que ele vai ter de amizades, de parcerias que ele faz, enfim, é isso, tá? Bom, São Paulo, André, vai ter muito sofrimento com as águas, então as pessoas têm que tomar cuidado, as pessoas que moram perto de rio, tá bom, André? E as pessoas que costumam frequentar mercado, supermercado e shopping, tá? Por causa da energia de desabamento que eu vi nos mentores. O outro grande alerta que eu vi no Brasil tem a ver com questões religiosas. Então, quando eles mostraram para mim sofrimento por questões religiosas, eu já sei que certamente lugares, terreiro ou igreja, vai ter acontecimentos fortes. Igrejas ou lugares religiosos. Mas eles mostraram para mim São Paulo. Algum desabamento numa igreja em São Paulo, André. Tá? Enfim, mas você vai ver aí notícias no Brasil, problemas com igreja que vai desabar de novo, mais igreja vai desabar, tá? E pessoas depredando, né? Pessoas depredando igrejas e templos. Isso que eu vi, tá? Digamos, nos próximos dias e até 15 dias. Outra coisa que eu vi, André, eu já tinha falado na minha live no Instagram que eu vi ondas muito revoltas, né? No mar do Rio de Janeiro, em Santos, no Sul, e eu continuo vendo. Inclusive, eu falei, não entrem nesses lugares. E aí teve um homem que morreu afogado em Santos, uma pessoa no Rio de Janeiro, né? Então, assim, as pessoas têm que ter um cuidado maior. O perigo também está no mar. E sempre quando eu falo perigo em águas, tem a ver mar, tem a ver rio e tem a ver chuva. Entendeu, André? Sim. Bom, então, assim, eu vi mortes coletivas em São Paulo, tá, André? Um cuidado maior aí em São Paulo, porque me chamou bastante atenção. E eu vou falar um negócio. Eu vejo, assim, o Bolsonaro meio que pressionando o Tarcísio, justamente para ele concorrer 2026, só que ele não quer, André. E aí eu vejo, assim, parece que essa traição do Bolsonaro tem a ver com o Tarcísio, tá? Tem a ver com o Tarcísio.
Eu não sei por que eu vi crianças sendo presas em uma escola ou tentando sair de uma escola ou creche em São Paulo, tá? E eu vi uma explosão em um posto de combustível, tá? Em São Uhum. Paulo. No Rio de Janeiro, eu vi coisas muito erradas com o Eduardo Paes e o governador, o Cláudio Castro, por desvio de dinheiro por conta das chuvas, né? Eles doando dinheiro para todas as pessoas que perderam suas casas, reconstruir, né, a cidade, porém eu vi um desvio também, André. Não vou mentir as coisas que eu enxergo aqui, não, tá? E aí, muito deslizamento, muito desabamento, principalmente Petrópolis, Teresópolis, o povo lá da zona norte do Rio de Janeiro e o povo da região dos lagos e da Serra. Eu vi muita coisa caindo, despencando mesmo. E chão afundando, tá? Uhum. E no Rio de Janeiro, muita gente tendo infarto, AVC, também me chamou atenção, tá, André? Crianças, jovens pra caramba. Também estão alertando avião, helicóptero no Rio de Janeiro, tá? E as pessoas têm que tomar muito cuidado com bandido na rua, porque eu vi uma fuga, uma enorme fuga, André. Não sei Hum. da onde, não sei se é da favela, das traficantes. Eu vi uma fuga, eu vi assim, um povo em massa saindo de um lugar, né? E indo para as ruas. Então as pessoas, caramba, Rio de Janeiro já não é um lugar muito, né? E É, aí, imagine isso aí, eu vi, eu fiquei, né, horrorizada, tá? E aí eles também estão falando, Rio de Janeiro tem que tomar com fogo em templos religiosos. Aí fala mais de fogo, tá? Eles mostraram também acidente com coletivo com crianças no Rio de Janeiro, tá? Avanço do mar, né? O mar vai continuar avançando aí, uma ressaca, e mostraram uma explosão numa lancha. Rio de Janeiro, tá? Mato Grosso me chamou a atenção. Mato Grosso, mas não é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. Me chamou a atenção, quase não falo de Mato Grosso, entendeu, André? Mas me chamou a atenção para muita chuva, desabar, muita alagamento, enchente. Mato Grosso me chamou a atenção. Eu já tinha até falado que quando chovesse lá em Mato Grosso, Cuiabá ia encher tudo, tá? Eles também mostraram alerta com igreja em Mato Grosso, tá? Apagão uhum. também em Mato Grosso, André. E eu vi desaparecimento de crianças em Mato Grosso. Então as pessoas têm que se ligar aí, o povo que tem criança, tá? Outra coisa que eu vejo, André, vamos lá, Estados Unidos. Outro avião vai cair, André, nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, por isso que eu tô falando, esse moço, esse Trump tá com um karma enorme. Então dizem carnes coletivos lá fora, com avião, mas está muito ligado aos Estados Unidos, tá, André? O furacão tornado que eu vi foi nos Estados Unidos, água nos Estados Unidos, alerta Canadá também, me chamou a atenção Canadá, tá? O Trump, André, se o Trump não se cuidar até o fim do ano, porque toda vez que eu abro carta para ele, é gente querendo acabar com a vida dele também. Mas a Uhum. energia tá muito forte, né? Muito forte. É como se eu visse um atirador de elite, entendeu? Mas é mais o povo, ó, né? Que eu falo olhinho fechado, não é preconceito, é que os mentores mostram para mim evidência, que tem a ver com Japão e China. Então, os chineses, André, alguém da China contratando um atirador de elite aí. Por quê? Porque o Trump brigando com a China, rixa com a China, vai dar ruim. E, ó, André, não é por nada, não. A União Europeia, né, foi o que eles mostraram. União Europeia, Alemanha, Portugal. Olha, André, por mais que o Trump está lá fazendo todos os acordos para parar a guerra, pode eclodir uma outra guerra envolvendo a União Europeia, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo a China. Eles mostraram muito para mim, União Europeia, Alemanha, mostrou Portugal. Portugal, que é um lugar super tranquilo. Entendeu, Uhum. André? Então, tem alguma coisa aí que está quase eclodindo aí, a gente não está sabendo, tá? Então, a gente tem que orar, André, a gente tem que orar, tá? Aí, o que mais que eu vejo para poder aí encerrar? Alerta, eles mostraram para mim alerta México, alerta Chile, alerta Toronto, não conheço, tá?
e perigo de uma doença extremamente contagiosa lá fora que já está se espalhando. Foi isso que eles mostraram para mim. Eu espero que não chegue no Brasil. Então, André, isso é o que eu tenho para falar. Tá bom. Tá Tá? ok, bastante. Tá ok. Deixa eu ver aqui, gente, que o pessoal tá perguntando. Ô, Michele, e questão da anistia, vai ser aprovado isso aí? Não vai ser aprovado? Eu ia até perguntar isso, esqueci. Espiritualidade, me mostre somente a verdade, os mentores já estão aqui. A anistia será aprovada no Brasil, me mostra a verdade. A anistia será aprovada no Brasil, mentores. Ai, André. Não adianta, né? Até vejo que vai ser, mas isso não vai. É como se saísse a favor da anistia, vão conseguir as assinaturas, porém não vai se colocar em prática. Não vejo sendo colocado em prática, André. Por quê? Porque só apenas algumas pessoas vão se beneficiar. Algumas, não são todas. Aí não faz sentido, né? A anistia não é para todos? Todos, né? Pois eu continuo vendo gente, ó. Continuo vendo gente presa. Isso aqui é para mim a prisão. Então não faz sentido nenhum, André. Isso que eu tenho para falar. A carta do Sol me fala que sim, vai ser aprovado, mas eu estou vendo a carta do corte. É justamente porque eu ainda vejo pessoas que não vão ser beneficiadas. É isso. Entendi. Tá bom. Tudo errado, Outra André. coisa. Tá tudo errado no Brasil. Tudo de ponta cabeça, né? Infelizmente. Eu nem falo a minha Michele. opinião, né, André? Senão vão começar a falar que eu tenho partido, mas eu sou a pessoa que eu vejo o que está acontecendo. Se eu vejo coisa boa, eu falo. Se eu vejo coisa ruim, eu falo. Então não tem essa, entendeu, André? É isso. Infelizmente, essas pessoas que foram presas sim, injustamente. Injustamente. Tá? Não todas, tá? Mas a maioria. Já tem um tempo, né? Tem gente que tá lá 2 anos, né? 2023, 24, 25, 2 anos lá. Até hoje. Pastora, gente que só mostrou a Bíblia, André, não fez nada. Só mostrou a Bíblia, só mostrou a bandeira do Brasil. A mulher que. André, a mulher colocou batom numa estátua. Como é que a mulher pega 14 anos de prisão, André? Faz sentido nenhum. Mas... E quem mata o pai, a mãe vai preso e fica 5 anos e tá solto. O cara acabou de estuprar e tá solto, André. Não faz sentido, não faz sentido algum. Pois é. É isso mesmo. Outra coisa aqui, Michele, perguntaram o seguinte, ó, aqui no Brasil, aplicar nosso dinheiro em renda fixa de grandes bancos seria uma alternativa mais segura do que deixar na poupança? Então, aplicar o dinheiro nessa renda fixa é mais seguro do que na poupança? Vamos ver, espiritualidade, mostra a verdade. Aplicar o dinheiro na renda fixa é mais positivo, favorável do que manter na poupança? Me mostra a verdade. Nenhum dos dois. A verdade, nenhum dos dois. Porque renda fixa, onde você vai colocar? No tesouro? No tesouro? Tesouro de quem? Tem essa coisa aí, né? Não é do governo? Então, aqui tanto faz. Os dois eu vejo perda. Os dois eu vejo perda, a carta do rato. A carta do rato é perda, André. Não, eles estão dizendo que não. Negativa a resposta. Tá. Outra coisa, Michele, você falou que o Tarcísio ele não pretende se candidatar à presidência, né? Mas será que ele vai querer tentar uma reeleição para governador de São Paulo? Vamos olhar. Espiritualidade mostra a verdade. Tarcísio vai tentar reeleição para governador de São Paulo. Me mostra a verdade. Aqui diz que sim, André. Aqui diz que sim. Ele vai focar, com certeza ele vai focar em São Paulo. Com certeza. Eu vejo aqui. Tá? E será que ele tem chance de ganhar novamente? Vai ser positivo? Quanto que vai ser? Daqui ano que vem. Ano que vem, vamos ver. Outubro do ano que vem a eleição. Só Caramba, tá, né, André? Vamos ver. Espiritualidade mostra a verdade. O governador Tarcísio, o Tarcísio, né? Ele vai conseguir ganhar para governador de São Paulo. Me mostra a verdade.
Não vejo que ele ganhe. Carta do corte. Corte fala Tá. que é corte, tá cortado. Eu não vejo, André. Após, ó, eu vejo ele tendo alguns problemas de justiça, tá? Inclusive ameaça, né? Eles ameaçando esse moço. E eu não vou te falar, olha, André, tem uma evidência aqui. Esse moço tem que tomar muito cuidado com a vida dele até ano que vem. A vida dele. Vida dele. Nossa. Estão alertando sobre a saúde e a vida do Tarcísio, tá? Tá. É isso, estão falando. Tá, ok. Tá bom. Outra coisa, também pediram se você tem algum alerta para o Japão. Vamos olhar. Espiritualidade, mostra a verdade. Qual alerta, perigo para o Japão? Me mostra somente a verdade. Japão. E as águas, André? Misericórdia. E caramba, André, que é isso? Terremoto nas águas, o que pode gerar uma não só Japão, mas China também, tá? Vieram falar aqui. Então, a carta da morte, olha aqui, André. Vai ter desencarne no Japão, vai ter. Até o fim do ano. Esse ano ainda, tá? Esse ano ainda, infelizmente. Aí eu vejo pessoas perdendo suas casas, tá? Então, eles estão falando das águas e estão falando de terremoto. Tem avião que vai cair também e tem algum tipo de prédio que vai cair também. Eles estão mostrando algum prédio caindo. Terremoto. Tá? É isso. O maior perigo aqui é terremoto. Isso que eu vi. Tá bom. Também pediram para você falar sobre a cidade de Guapimirim, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Guapimirim, espiritualidade. O que vai acontecer com o Guapimirim nos próximos dias no Rio de Janeiro? Mostra a verdade. Eles estão mostrando o céu para mim, né? Estão mostrando chuvas ainda, chuvas que vai passar esse lugar, tá? Algum apagão, né? Eles estão mostrando algum apagão. Sim, é por causa de água, de chuva. Deixa eu abrir mais cartas aqui, André. Vai vir água aí, hein? E eles estão mostrando aqui para mim perigo de cair algum avião de pequeno porte, helicóptero, chuvas, blackout nesse lugar, tá? Então, enorme perigo com as águas, enorme perigo tudo que, né, desabar tudo que cai do céu, André, é o que eles estão mostrando aqui para mim. Algumas pessoas perdendo as suas casas, é isso que eles estão mostrando, infelizmente. A carta tá pesada pra caramba aqui, tá, André? Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Estou falando de algum desaba, né? E as chuvas mesmo. E famílias passando perrengue mesmo. Famílias passando prejuízos. Provações. Ó, a carta das provações. É isso, André. A carta mais de alerta. Não estou vendo nada absurdo de grave, de saúde lá. Alguma coisa forte, não vejo. Tá? Eu vejo até que é um lugar bom para se trabalhar, eu vejo aqui bacana questões profissionais, tá? Mas eles estão falando muito de coisas que desabam, muito do céu, e é isso, André, infelizmente, tá? Tá. Outra coisa, Michele, eu vi bastante pergunta aí sobre Rio Grande do Sul, né? Porque agora em maio vai fazer um ano do que tudo aconteceu lá. Se tem perigo de acontecer de novo, né? Alguma coisa assim. Esse ano eu não vejo, André. O que eu vejo é que o Rio Grande do Sul vai continuar passando por muita enchente, chuva, telhados que vão voar, lugar que vai desabar, mas nada igual ao que a gente passou ano passado, André. Esse ano eu não vejo. Não vejo. Mas vamos continuar passando muito perrengue por causa de chuva, água, rio, sim. Não preciso nem abrir as cartas que já estão me falando aqui, eu já tinha até visto isso. Tá? Tá bom. Outra coisa, também eu vi várias pessoas perguntando sobre o Zema, né, governador de Minas Gerais. Tem um forte comentário aí que ele pode se candidatar à presidência. Será que se candidata mesmo? Ele é governador de Minas Gerais. Qual o nome dele?
É Romeu Zema. Espiritualidade, mostra a verdade. Romeu Zema vai se candidatar. Você quer saber se ele vai te candidatar ou vai ganhar? Pode ser se vai ganhar, né? Melhor, né? É, né? É A melhor, que aí já presidência. responde tudo de uma vez. Tudo de uma Espiritualidade, vez, mostra a verdade. O Zema, ele vai ganhar a presidência da República em 2026? Me mostra a verdade, Zema. Ele tá de olho na presidência, tá, André? Mas não vai ganhar, não. Eu tô vendo a carta da Não ganha. serpente, a carta do corte, ó, corte quando aparece, serpente. Eu já não vejo que ele ganha, não. Mas ele vai se candidatar, tá? Vai se candidatar. Mas Isso é não bem ganha, então. estranho, porque ele vai se candidatar, mas eu tô vendo ele com algum probleminha na justiça aqui. Tá. Entendi. E outro nome, Michele, também que tá entre os possíveis candidatos, né? É o Ratinho Júnior, filho do Ratinho, é governador do Paraná, que ele pode se candidatar. Tem alguma chance? Vamos ver se ele vai ganhar, né? Espiritualidade, me mostra qual é o nome dele, André. É Ratinho Júnior. Ah, ele Não é sei se é o de conhecido como Ratinho Júnior, mas Ratinho eu não Júnior, não sei o sei se é de primeiro nome dele. batismo. Deixa eu ver se eu Vamos, descubro aqui. vamos ver Ratinho Júnior mesmo, então, né? E quanto mais eu souber coisa da Carlos pessoa, melhor. Roberto, é Roberto Massa Júnior. É o nome do Ratinho, Carlos Roberto Massa Júnior. Carlos Roberto. Espiritualidade, mostra a verdade. O Carlos Roberto, né, o Ratinho Júnior, ele vai ganhar como presidente da República no ano 2026? Me mostra a verdade. Ih, Raposa, Torre, Caixão. Não. Não, André, aqui, ó, Raposa, Caixão, Corte. Não ganha, não. É um bom candidato, tá? Um excelente candidato, porém não vai ganhar. Não vejo ganhando. Tá, ok. Outra coisa, Agora, Michele pediu. Oi, pode falar. Desculpa, se ele se candidatar como governador para algum lugar, ele ganha, tá? Governador Tá. ou prefeito. Ele é governador do Paraná, né? Não sei se ele pode tentar a reeleição, não sei se é o segundo Então mandato. se ele tentar reeleição, ele ganha, tá, André? Tá. Eu vejo ele governador. É isso. Tá. Entendi. Tá bom. Pediram para você falar de Maringá, no Paraná, uma cidade do Paraná bem conhecida. Maringá. Espiritualidade, mostra a verdade. O que vai acontecer nos próximos dias em Maringá? Maringá. Previsões, próximos dias para Maringá. Maringá, eu vejo boas parcerias que vão fazer em relação à política, pessoas passando algumas provações em suas casas, saúde lá tá péssima, porque a carta da serpente está colada com a carta da árvore, né? Saúde lá, perigo com saúde lá nesse lugar, tá, André? Eles estão mostrando. Também vejo a mamãe Iemanjá, então terá chuvas nesse lugar, tá? Eita! Tremor de terra, hein? Tremor de terra. André, eu também vi tremor de terra em São Paulo, tá? Também esse ano teremos um tremor de terra forte em São Paulo, que eles já tinham me falado. Aí eu tô vendo aqui a carta do desencarne, ela tá colada com carta que para mim representa alguma coisa que vai deslizar, alguma coisa que vai cair, tá? E eles também estão falando para tomar muito cuidado com o avião. Alerta avião, tá? Agora, o problema maior é problema de saúde. Alerta para problema de saúde nesse local devido à carta que eu estou enxergando aqui. Tá, André? E algum problema sério também ligado a animais. Deixa eu ver mais o que eles querem falar. Tem gente André, tem gente se refugiando, se escondendo, imigrantes nesse lugar também, tá? Muitos imigrantes estão nesse lugar que eles estão me mostrando, tá? Tem que tomar cuidado que quando chover muito nesse lugar, tem que ter um cuidado maior com as crianças. Quando chover muito, parar as aulas, paralisar as aulas, porque vai vir chuva para lá, hein? Vai vir chuva para esse lugar. Deixa eu ver mais o que eles têm para falar. A pessoa responsável, não sei dizer se é prefeito ou governador, tem gente duas caras na política lá, que cuida desse lugar, duas caras. Estou vendo a carta da raposa aqui com um homem importante,
para esse lugar, tá, André? E é isso, eu acho que os maiores alertas é esses aí que eu falei. Então, o pessoal não pega avião para ir para esse lugar ou sair desse lugar, cuidado com deslizamento aí, tá? É isso. E água, né? Tá. Iemanjá, quando aparece, é água, muita água. Tá bom. Outro nome, Problemas com Michele, água. Sim? problemas com água. Tá. Muita Outro água, é. nome que está sendo cogitado também para a presidência é o governador de Goiás, né? Ronaldo Caiado. Ele tem alguma chance aí na presidência, para ser presidente ano que vem? Vamos ver, espiritualidade mostra a verdade. Ronaldo Caiado vai ser presidente do Brasil em 2026. Mostra a verdade. Ronaldo Caiado. Não. Não vai, André, ó. Carta da serpente, carta do urso, carta do rato. E ainda aparece a carta da confirmação, ou seja, perda. Então eu não vejo. Não vejo. Tá. Tá bom. Tá, ok. Tem outra pergunta aqui, ó. Se o Hugo Mota, presidente da Câmara, será que ele está sendo coagido? Ele está sendo coagido por algum motivo? Quem? Desculpa. O Hugo Mota, o presidente da Câmara, será que ele está sendo coagido? A pergunta. Vamos perguntar. Hugo Mota. Espiritualidade, me mostra a verdade sobre Hugo Mota. Hugo Mota, existe algum alerta, algum perigo de Hugo Mota estar sendo coagido por alguém? Me mostra a verdade, espiritualidade. Hugo Mota está com medo, tem algum alerta ligado a alguém em relação a Hugo Mota estar sendo coagido? Ih, André? Com certeza. Ameaças. Com certeza, André. Olha a carta da serpente. Olha a carta da serpente, André. Mas deixa eu falar uma coisa, tem coisas erradas aí. Esse moço está escondendo alguma coisa, tá? Esse moço está escondendo algo, André. Olha a carta da lua. Tem coisas escondidas em que ele não fala, não revela. Mas eu tô vendo ele com muito medo. Carta do rato, muito medo. Muito medo. Muito medo. Aí eu tô vendo ele falando alguma coisa que é mentira. Saindo da boca dele algumas mentiras para poder se livrar de alguma ameaça. Eu nem sei o que está acontecendo, viu, André, em relação a esse homem aí. Eu nem sei quem é, vou ser bem sincera. Mas eles estão falando isso. Alguma coisa errada saindo da boca dele. Errada, mentira. É isso que eles estão falando aqui. Tá? Tá, ok. Outra coisa também, tem bastante pergunta aqui sobre a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Aí teve uma pessoa falando de deslizamento em algum lugar aí que eu falei. Gente, quando eu falo deslizamento, às vezes é desabamento mesmo, não necessariamente deslizamento, tá? É só as evidências que eles me mostram. Até eu interpretar, né? Desculpa, André, o que é que você quer saber? É sobre a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ah, lá é lugar lindo, eu já visitei. Natal, né? Vamos ver, espiritualidade, mostra a verdade. O que é que vai acontecer com o Natal, próximos dias, né? Ou daqui para frente, Natal, Rio Grande do Norte. Estão mostrando sofrimento por causa de tempestades. Isso não é agora, é mais para frente, tá? Deixa eu abrir mais cartas. Perigo dentro do mar. Perigo dentro do mar do Rio Grande do Norte. Estão mostrando desencarne, André, com fogo. Desencarne com fogo no Rio Grande do Norte, para as pessoas tomarem um pouco de cuidado. Deixa eu abrir mais cartas aqui. Veículo, né? A carta da serpente, ela está me falando mais de perigo com... Maior perigo aqui é desencarnes coletivos com veículos em Natal, André. Então, cuidado redobrado. Tá? E falaram do mar também, tá? Deixa eu ver mais o que eles querem falar. Saúde, problema de saúde está sendo mostrado muito forte aqui. Vai ter algum desencarne coletivo no Rio Grande do Norte, André, em Natal, tá? E é coletivos, ônibus, em coletivos. Ônibus ou coletivos, coletivos que eles estão mostrando aqui para mim, tá? Perigo coletivos. E uma explosão, enfim, trazendo sofrimento para algumas pessoas
E tem coisas que também vai desabar lá em Natal, hein, André? Tem coisas que vai desabar por causa da água também, porque vai vir chuva para lá também. Eles estão mostrando. Então, eu sempre falo isso. Quando eu vejo que tem energia de desabar, as pessoas têm que olhar para o teto, sabe, André? As pessoas precisam olhar para o teto na hora de passar em alguns lugares fechados, entendeu? É isso que eles querem falar. E tem alguma coisa muito estranha no céu de Natal. Não sei, é um projeto humano. Não sei o que é isso não, André. Um projeto humano feito pelo homem sendo testado no céu do Brasil. Isso que eles estão falando. Projeto humano, né? O que é isso? Sei lá o que eles estão falando. Doideira. Vai entender. Outra coisa que eles estão mostrando. Um homem importante para Rio Grande do Norte, Natal. Ou ele vai sair do governo, ou vão acabar com a raça dele aqui, André. Tô vendo uma morte aqui. Uma morte de um homem importante para Natal. Quando eu vejo isso, ou é governador, ou é prefeito, tá, André? Tô vendo um perigo para um homem importante. Enfim, é isso. Tá. É como se fosse uma ameaça, né? É isso. Tá. Sim. Outra coisa, Michele, eu vi muita gente perguntando aqui sobre o General Mourão, né? Que tem uma rixa aí diz que é o assunto mais comentado aí, entre ele e o Silas Malafaia, né? O Silas acusando ele de não ser leal ao Bolsonaro, tal. E aí, conforme lá a pergunta, essa rixa aí continua? Do general, qual o nome dele? O General Mourão, né? E o Silas Malafaia. Silas Malafaia desceu a lenha nele. André, quem é mais falso? Pelo amor de Deus. Que os dois são, André. Os dois são, desculpa, mas os dois são. É uma competição de quem é mais ou menos, né, André? Mas vamos ver aqui se vai continuar essa rixa do Malafaia com o Mourão. Espiritualidade, como vai ficar a relação do Malafaia com o Mourão? Me mostra a verdade. Ih, André. Quanta falsidade. Carta da raposa. Eles se amam, né? Carta da raposa. Carta do rato. Ainda vai ter muito desgaste. Eu tô vendo aqui até processo de justiça, calúnia, difamação, sabe? Olha, André, na verdade existe uma inveja aqui, viu, André? Carta da inveja. Existe uma aqui, ó. Existe uma inveja aqui, ó. Sei. Existe uma inveja aqui, muita briga ainda, André, por causa da carta do chicote. Muita briga ainda. É isso. Acabar nada não. Entendi. Então essa briga vai se arrastar por um bom tempo, tá bom? Vai então é isso mesmo. O que mais aqui, gente? O que mais vocês estão perguntando aqui? Deixa eu falar uma coisa, André. Teve gente falando assim, eu vi lá no canal do André que você não acertou, que a Fernanda Torres não ganhou o Oscar. Gente, as pessoas, pelo amor de Deus, gente, aquilo que eu sempre falo, acerto 90% das previsões, mas os mentores falaram para mim que o Brasil ia ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, que eu fui a única sensitiva que vi isso. Eu não sei se os mentores entenderam que ela ganhar o Oscar seria esse Oscar, mas como melhor atriz eu errei, gente, mas o Brasil ganhou o Oscar do melhor filme estrangeiro. Só que eu acho engraçado a pessoa falar, eu vi lá no canal do André e você falou isso. Então eu tô esclarecendo, gente, a espiritualidade ela não vai me dar 100% de acertos para eu saber onde eu estou, para eu saber excluir meu ego. Tá todo mundo nesse planeta para aprender a excluir o ego. É isso, e eu também, gente. Né? Essa é a nossa evolução. Mesmo. O que é mais difícil, né, André? Como é que a gente exclui o ego? Excluir o ego é a gente aprender com a nossa solitude, a gente não precisar de ninguém, é a gente não se vai descer com elogios, é a gente entender que a gente não precisa da aprovação de ninguém, né? Só que o tempo todo a gente se expõe aqui e é alvo, né, de críticas, de julgamentos, de elogios, e é isso, né? Tem que entender, né? É isso mesmo. Já imaginou uma vidente, uma sensitiva, acertar tudo, não errar nada, né? Ela ia sentir, né? Como é que essa mulher ia viver? Ela não ia conseguir viver, André, porque todo mundo ia acertar na Mega Sena e não faz sentido nenhum todo mundo acertar na Mega Sena. As pessoas têm que raciocinar. Por que vidente não acerta tudo? As pessoas têm que raciocinar, André. Porém, ninguém quer parar para compreender esse universo, né?
Senão a isso. pessoa ia falar tudo e aí a gente ia conseguir consultar com ela, resolver todos os nossos problemas, a gente não ia ter problema, a gente não ia evoluir como ser humano, né? Exatamente, André. Por que que a gente está fazendo aqui? Já está tudo É, resolvido. resolvido. Estou com um É problema, vou isso. lá, consulto com a pessoa, ela traz a solução para mim e eu fico na zona de conforto, né? É isso. Exatamente. Uhum. Tá bom. Sobre a cidade de Goiás, Michele, também vi perguntas aqui. O que pode acontecer com de Goiás, na verdade, né? Espiritualidade, mostra a verdade. O que vai acontecer com Goiás? Me fale detalhado os acontecimentos mais fortes. Goiás. O que vai acontecer com Goiás? Bom, Goiás tem que tomar muito cuidado com a violência, né? Nas ruas, tá, André? E por questões de time, né? Eles estão falando muito de torcidas organizadas, eles estão me mostrando isso, né? Brigas, discussões na rua, eles estão falando assim, porque eles estão mostrando um portal aberto em Goiás que está fora do normal. As pessoas com uma energia de querer discutir, de brigar. E André, caramba, também desencarne coletivo em Goiás com um veículo. Meu Deus, um enorme. Olha, André, olha essa carta. Essa carta é desencarne. Vai ter um acontecimento muito forte em Goiás, o que vai levar mortes, tá? Mortes, muitas mortes, envolvendo veículo. É isso que eles estão falando. Pode ser metrô, coletivo, trem, ônibus, é algo ligado a veículos, tá? Que me chamou, nossa senhora, me chamou bastante atenção. Inclusive, a carta do caixão está colada com a carta que representa as estradas. Então, o povo de Goiás tem que ter um cuidado maior, tá? A carta da serpente me fala das águas. Então, o povo de Goiás vai ter água pra caramba aí. O que vai ter enchente. Goiás, o povo de Goiás vai sofrer. É aquilo que eu falei na minha última live, André, não aqui, que essa chuva ela ia dar uma circulada. Ela ia passar no sudeste, né, sul, né, e iria lá para o nordeste. Fazer assim, ele circular. E agora está indo para o povo lá, entendeu? Goiás, vai passar por todos os estados, na verdade. E aí eles estão mostrando provações ligadas à água, o que vai gerar enchentes, rios que tem em Goiás vai transbordar, e eles estão mostrando também perigo no céu, o que fala de desabar em Goiás, principalmente em prédios em construção, tá, André? Que eles estão mostrando um monte de pedreiro aqui. São evidências que vêm, né, André? Elevador, também estou falando de elevador, tá? E estão mostrando também de um apagão por causa da tempestade que o Goiás vai sofrer, tá, André? E avião, é isso, né? Que eles estão... Espero que... Mas o pior aqui, André, tem a ver com coletivos. Essa energia, por isso que eu falo, as pessoas, se eu estou falando isso, as pessoas não podem pegar lugar, estar em contato com muitas pessoas, para sair dessa energia de desencarne coletivo, tá? Graças a Deus, eles estão falando para mim que tem uma falange maravilhosa de anjos em Goiás, protegendo para que esse problema que eu vejo não seja tão grande a ponto de chocar tanto, de ter muita gente que vai desencarnar, porque tem gente que vai desencarnar em Goiás. Vai ter muita gente, André. Avião vai cair lá, André. Tem um avião que vai cair lá. Estão falando assim, Goiás não, Michele, Goiás não, avião não. Avião não, avião não, avião não. O tempo todo eles estão falando aqui, ó. Espero que o povo escute os mentores, tá? Deixa eu ver mais o que eles querem falar. Estão falando muito mesmo de avião e desabar, muito mesmo. É isso, André, eu acho que é isso mesmo, os grandes alertas, tá? Tá bom. Outra coisa, Michele, bastante comentário aqui sobre o Frei Gilson, né? Aquele frei que dizem que ele é perseguido por quem está lá no poder, continua sendo perseguido. O que você diz sobre ele aí? André, deixa eu acender minha vela, porque apagou a vela aqui. Então, se apagou a vela, já sabe, né? Blackout, né? Muitos brasileiros passando problemas com luz, né? Principalmente eles estão falando lá de Vitória, Espírito Santo. Você viu aí, André, quanto de avião foi cancelado por causa de apagão que teve nos aeroportos? Pois é, eu já tinha avisado na tua última live
No podcast eu avisei, né, André, que ia ter muitas provações em aeroportos, com avião em aeroportos. Inclusive, eu falei do aeroporto de Guarulhos e aconteceu colisão no aeroporto de Guarulhos. Foi com 2 aviões da Latam. Entendeu? Eu nem sabia que tinha aeroporto de Guarulhos, André. Tem, é o aeroporto internacional, né? Ele sai voos para outros países em Guarulhos. Eu tinha falado numa live sua aí, viu? Sobre cuidar do aeroporto de Guarulhos e Confins. Não sei se você Verdade, lembra. tô lembrando agora. É isso, a energia horrorosa lá no aeroporto de Guarulhos. E aconteceu vários acidentes lá. Tá? É verdade. Tá O que bom. você quer saber mais? Eu tinha te perguntado sobre o Frei Gilson, né? Que dizem que ele é perseguido por quem está no poder. Continua sendo perseguido? Algum problema para ele? Espiritualidade, me mostra a verdade. É o Frei que atingiu mais de não sei quantos milhões, né? Na live dele ao vivo, né? Caramba, na madrugada. Vamos olhar. Que tá bombando aí. Me mostra a verdade. O Frei Gilson, existe algum perigo, algum alerta para o Frei Gilson? Me mostra a verdade, espiritualidade. E André, existe. Ele foi ameaçado, André. O moço foi ameaçado. Essa carta aqui, ó. A carta do chicote, para mim, é uma carta que não é muito, assim, favorável em questões de né? É como se alguém estivesse ameaçando, brigando, falando alguma coisa com ele. Alguém ameaçando ele por questões de justiça, prender. Eu tô vendo alguma coisa ligada à justiça. Então, André, mas desencarne eu não vejo, graças a Deus. Mas ele continua sendo ameaçado. Continua sendo. Tá? Tá. Olha aqui a carta dele, André. Sofrimento, ó. Ele em sofrimento. Então, ele ainda não tá bem. Tá tão... Perigo, tá, André? Perigo aqui. Essa carta aqui, ó. Raposa e urso. É perigo. Tá? Mas não é de desencarne. Bom? Tá bom. Outra pergunta aqui é sobre a cidade Vitória da Conquista, uma cidade da Bahia. Vitória da Conquista. O pessoal fala da anistia, mas eu já falei. André, a primeira coisa que o André perguntou. Tem um monte de pergunta repetida, gente. Então depois vocês assistem a live, tá? Vitória da Conquista, Bahia. O que vai acontecer com a Vitória da Conquista, espiritualidade? Qual alerta sobre Vitória da Conquista? Eita. Tremor de terra, André. Algum tremor de terra, algum deslizamento. Estão falando de ponte que pode cair, estrada que está muito velha pode cair, tá? Sei lá, eles estão mostrando o chão sendo sugado para baixo, tá? E quando eu vejo isso, lugares que vão, pontes, né? É isso, lugar que passa carro, André, tá? Nossa Senhora. Deixa eu abrir uma carta aqui. Meu Deus, o que é isso que eu tô vendo na Bahia, meu Deus? Vitória da Conquista aí tem mar, tem algum mar famoso aí nesse lugar? Alguém pode responder? Porque, André, eu não sei. Deve ter, eles estão mostrando muito para mim, um enorme desencarne coletivo por causa de água, e pode ser mar, hein? Tá. Pode ser um tsu, ou um mini tsu, que vai levar desencarne de pessoas nesse lugar. E eles estão falando, mamãe Iemanjá está aparecendo, vai vir uma enchente absurda para ir, muita água, mas eles estão falando desencarnes coletivos, desencarne coletivo por causa da água, que pode ser o mar, ou pode ser as chuvas mesmo, tá, André? Aí eles estão falando, ó, eu não sei aonde é isso, mas eles estão falando que vai ter um enorme desencarne coletivos no mar, também com pessoas. Então pode ser uma embarcação que vai afundar, entendeu, André? Então que as pessoas tenham maior cuidado nesse lugar da Bahia. Porque olha a carta da morte aqui, André. Quando eu vejo essa carta, é um perigo real, como se fosse desencarnes coletivos. Essa carta é muito ruim quando eu vejo. É como se fosse pessoas passando enormes provações, sabe? Assim, coisas de impactar. E eles estão falando do mar, das chuvas, tá? Deixa eu ver mais o que eles querem falar. Olha, eu sei que é chato ficar falando de tragédia, mas as pessoas têm que entender que eu tô aqui para alertar. Só alertar, tá? Deixa eu ver mais o que está sendo falado.
Um homem importante desse lugar, eu acho que é o prefeito. Eu estou vendo ele com enorme problema na parte, respiratória. Ele tem que tomar cuidado com a parte respiratória, pneumonia, tá, André? Que eles me mostram. Deixa eu ver mais o que eles querem falar aqui. Saúde, não estou vendo nada assim tão... Eles estão mostrando, sim, a parte respiratória. Crianças, bronquiolite, pneumonia, tá? Deixa eu ver mais. Alerta, eles mostraram para mim um parque de diversões, né? Alerta parque, alerta alguma coisa que pode desabar do parque. Ou de algum lugar que tenha crianças, tá, André? Estão mostrando isso aqui para mim. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. E tem uma numa rodovia, na estrada que pega esse lugar aí. Eles estão mostrando. André, fazer o quê, né? É a gente se proteger. Esses são os maiores alertas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não vi. Que a gente tem que correr, não dá para ficar uma hora falando aqui, né? Desse lugar. Não sei, estão falando de algum desmoronamento por causa de chuvas, porque vai ter chuva, André, vai ter chuva, tá? É isso. E assim, tô vendo fogo que vai levar também desencarne de muitas pessoas, lá nesse lugar aí, que até esqueci o nome do lugar. Vitória da Conquista, tá bom. Bahia, na Bahia. Outra coisa, Michele, não lembro se você falou disso na live de hoje, tem uma pergunta aqui, se o Eduardo Bolsonaro pode ser preso. Vamos perguntar. Ele corre o risco, tá, André? Voltando para cá, corre o risco. Porque eu tinha visto até na tua própria live, antes ele ter ido para lá, né? Eu tinha falado isso, que ele ia receber uma sanção, tá? Mas vamos ver se ele vai ser aí preso. Espiritualidade, mostra a verdade. Eduardo Bolsonaro. Tem perigo, algum alerta para ele de prisão? Me mostra a verdade. Eduardo Bolsonaro. André, tem perigo de desencarne, André. Desencarne. Não é nem questão que eu não vejo ele sendo preso, porque o perigo maior aqui, é desencarne. O perigo maior para esse moço é desencarne. Se ele voltar, Deus que me livre, André, mas se ele voltar, ele tem um enorme perigo de acontecer alguma coisa muito forte para a vida dele. É isso. Tem coisas aqui, André, cabeludas que eu tô vendo aqui, tá? Porque sabe o que eles estão falando? Se ele for preso, ele não vai aguentar ficar preso. Não aguenta. Ou ele vai pedir para alguém tirar a vida dele, ou ele pode tirar a vida dele. Eu vejo isso. Alguém tirando a vida dele dentro da prisão. Mas isso não é agora, André. Eu vejo uma coisa mais lá para frente. Tem perigo de ele ser preso? Tem. Mas o maior perigo aqui é isso que eu tô vendo. Tá? Perigo de ele ser preso, tem perigo, André, porque eu tô vendo a carta da Torre, que pra mim fala de prisão. Mas como eu tô vendo a carta do caixão, isso aqui pra mim é desencarne. Entendeu, André? Tá. É isso, lasqueira, né? Meu Deus. Complicado. Ô, Michele, algo mais você queira falar? Aí a gente encerra. Vamos ver o que os mentores querem falar hoje, né, André? Qual é a conselho, a mensagem, né? Vamos perguntar. Espiritualidade, mentores, o que vocês querem falar para as pessoas que estão assistindo hoje a live, né? Qual é o recado da espiritualidade? Nossa, eles querem falar sobre sobre filhos, né, André? Eles estão falando o seguinte: mães que perderam seus filhos, né? Não sei porquê, é para alguém da live, André. Eles estão falando assim: mães que perderam seus filhos. As suas crianças, elas vêm para esse planeta para o resgate de suas almas. Mas algumas crianças, alguns espíritos, não estão preparados ainda para a trajetória espiritual nessa encarnação. E por isso a perda momentânea de crianças
né? Então, mães, não se culpem. Não se culpem por a sua criança ter ido muito cedo. Não se culpem por perda de seus filhos. Momento que tinha que ficar na Terra, tinha que ficar na Terra. Então, eles querem falar que o planeta, André, ele não mais está recebendo muitas reencarnações. Então, o fato de algumas mulheres estar dando luz para crianças autistas, crianças que estão tendo problemas de saúde, tem a ver com não só resgate com essa encarnação, mas também tem a ver com o processo evolutivo da alma dessas crianças, que está ligado às mães, né? Então, assim, digamos que não se culpem, mães, por vocês não quererem também não ter filhos. Respeitem o chamado de vocês. Respeite o chamado em relação a ser mãe ou não ser mãe. Não julgue quem gostaria de ser ou não ser mãe. Então, os mentores, eles estão falando muito da questão de filhos, da questão reencarnatória ligada ao espírito das crianças, né? Então, ele está falando que é isso, que as pessoas não têm que se culpar por não conseguir ter filhos, ou não querer ter filhos, e até mesmo aquelas mães que abortaram as suas crianças por algum tipo de desespero. A consciência nossa é infinita, então não existe, né, tempo. O tempo é eternidade, a eternidade é como o tempo. Então o resgate alguma hora vai acontecer, né? Então eles estão falando muito dessa coisa das crianças, do processo evolutivo, do processo reencarnatório. E é isso, eu não sei para quem os mentores vieram falar sobre isso, mas talvez está deixando aí o coração de muita mãe mais tranquilo, porque existe essa cobrança das mulheres, André, ter filho, só que a gente não está mais. O planeta não está mais recebendo almas, André. É a nossa última reencarnação. Se eu desencarnar hoje, eu não volto mais para esse planeta, nem você. Estão vindo almas de outros planetas reencarnarem aqui. É como eu falei, até 30 anos. Então, os mentores estão falando isso, para que as mães que perderam seus filhos estejam com o coração acalentado, porque seus filhos estarão sempre perto de vocês, protegendo vocês do plano espiritual. E aquelas que tiraram a vida de seus queridos, que se perdoem, porque sempre haverá uma nova oportunidade, nova chance e recomeço com esses espíritos que eram seus inimigos em vidas passadas, né? Então, eles estão falando isso, André, para acalmar todas as mães e tirar a culpa de todas, né? Eles estão falando para as pessoas tirarem suas culpas em relação às crianças, em feto, bebê, essas coisas que eles vieram falar aqui. Acho que foi para mim isso, viu, André? Teve um dia que você falou que foi para mim, hoje foi para você. Acho que foi para mim, André, porque eu não tenho filho, né? Eu vou fazer 40, quer dizer, eu tenho 45 anos, né? Eu já pensei em ter filho e hoje eu não penso mais. E eu me pergunto, né, Deus, será que realmente não era para eu ter filho? Eu acho que foi para mim isso aí, viu, André? Acho que cada um tem uma missão na Terra, né? Tem gente que veio, mulher que veio nessa Terra, na Terra, para ser mãe, né? Para ter um filho. Tem gente que veio para ter 10 filhos. E tem gente que não veio para ser mãe, né? Tem outras coisas que a pessoa tem a prioridade aqui, né? No caso, a sua, talvez, acredito que seja espiritualidade, né? Para você se dedicar a isso. Então, cada um tem uma missão, né? A gente não tem que se culpar, se cobrar, né? Acho que é por aí, né? André, mas às vezes bate, né, uma vontade de ser mãe, mas os mentores já falaram para mim que meu maior aprendizado aqui é a exclusão do ego. Exclusão do ego, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu vim aqui para ajudar as pessoas, para aprender com amor, com a solitude mesmo, é o desapego de tudo e todos. Eles falaram, você vai aprender com desapego de tudo e de todos, Michele. Essa é a sua missão, se voltar totalmente para a espiritualidade. Essa é a minha missão. Mas às vezes, André, a gente se pergunta, será mesmo? Será mesmo? Então hoje eu acho que eles calaram a minha boca. Bonita mensagem, né? Interessante, achei interessante, né? A gente não tá, nem espera, né? Cada live você traz uma mensagem e às vezes a gente não tá nem esperando que vai ser sobre aquilo, né? Então serve para muitas pessoas. Às vezes é para mim, às vezes é para você, às vezes é para alguém da live,
É assim mesmo. E vocês acham que sou eu? Sou eu não, gente. Eu sou só um canal aqui, ó, recebendo as informações deles mesmo.